Você está vivendo uma fase da sua vida que você está buscando mudança, você está tentando fazer algum tipo de mudança, mas não está conseguindo? Você já vem tentando fazer mudanças na sua vida há um certo tempo, mas você até consegue um certo tipo de mudança e depois você declina novamente, você volta ao estágio anterior? Pode ser uma mudança no sentido profissional, uma mudança financeira, talvez você está tentando sair do endividamento e você não está conseguindo. Talvez você está querendo emagrecer, mas aí você começa uma dieta, entra na academia, começa a fazer caminhada, corrida, você emagrece 1, 2, 4, 5, chegou até perder 10 quilos, mas daqui a pouco você volta de novo, volta ao padrão anterior, começa a engordar novamente. Qual é a mudança que você está buscando fazer na sua vida e que você fica se debatendo e não consegue? Certamente, alguma coisa você está tentando e não consegue. A grande maioria de nós é como se nós tivéssemos uma batalha interior, nós temos aí o nosso calcanhar de Aquiles, que é uma área, ou pode ser mais de uma, onde a gente quer mudança. A gente tem consciência que precisa mudar, mas a gente não consegue mudar. Até algumas horas atrás eu estava conversando com um amigo meu, e ele está passando dificuldades na área profissional há um certo tempo. Ele está muito sobrecarregado com o trabalho está exigindo muito dele, tanto em sentido mental quanto físico. Então ele chega no final do dia esgotado. Aí ele percebe que devido a esse esgotamento e essa estagnação profissional, a parte financeira dele também não desanda, aliás, está desandada, ela não prospera. Então ele não consegue bons resultados financeiros. Isso está mexendo totalmente com a parte emocional dele, então ele já não está conseguindo nem ter vida social mais, porque chega no final do dia, ele está esgotado, ele está com o emocional abalado, muitas vezes não tem dinheiro suficiente e nem vida social ele tem mais. Olha só como que uma área, se uma área ela não estiver sendo bem cuidada, ela vai afetando as outras áreas da vida, né? E é interessante que hoje nós queremos trazer esse raciocínio. Se você está lidando com uma dificuldade em fazer alguma área da sua vida entrar no eixo, nós queremos trazer a seguinte reflexão. Para que haja real mudança, a mudança ela precisa ser de dentro para fora, como a gente ouve muitos especialistas falar, psicólogos, psiquiatras, que a verdadeira mudança, ela acontece de dentro para fora. Ou se nós devemos seguir o caminho que a grande maioria dos seres humanos fazem, que é tentar mudar o que está fora. Eu mudo o meu trabalho, eu vou tentar mudar o meu corpo, vou tentar mudar a forma como eu lido com o dinheiro, e quem sabe se eu fizer essas mudanças externas, isso vai refletir também no meu interior. Eu quero trazer aqui duas maneiras diferentes de enxergar o mesmo assunto. Eu vou te dar a minha opinião sobre o assunto, nas duas formas de encarar essa questão. Então, se você está lidando com alguma dificuldade nesse assunto, fique até o final do vídeo para que você possa refletir sobre isso, talvez ter um start aí sobre qual que é o caminho que você tem que seguir. Meu nome é Vitor, nosso trabalho aqui é ajudar você a se libertar do sofrimento psicológico e desfrutar da vida, afinal de contas, esse é o objetivo primário por nós existirmos e termos sido criados, que é o desfrute. Eu realmente acredito que a verdadeira mudança, a mudança real e realmente significativa e duradoura, ela só pode acontecer quando é de dentro para fora. Então, por mais que nós façamos mudanças no externo, por mais que eu melhore meus relacionamentos, que eu ganhe mais dinheiro, que eu passe num concurso público e agora eu tenho uma boa profissão, ou que eu comece a investir parte dos meus ganhos financeiros e comece a acumular capital, ou que eu troque de carro, ou que eu vá morar numa casa melhor, que eu mude de cidade, que eu tenha filhos, que eu case, que eu me divorcie. Por mais que eu possa fazer mudanças no externo, nas áreas que compõem a minha vida, que compõem a minha condição de vida, se não houver uma mudança real, interior, todas essas mudanças de fora, elas serão superficiais. Porque por mais que elas tenham a sua importância e elas tragam alguma mudança de alguma maneira significativa na vida,
Se o que está acontecendo dentro de mim não for curado, se não existir uma cura interior, essas mudanças elas não vão ter muita relevância na vida. Então vamos dizer que se eu estou sofrendo, se existe curas emocionais pendentes internamente em mim, por mais que eu mude o externo, não vai haver muita efetividade. Então eu realmente acredito que a verdadeira mudança ela deve acontecer de dentro para fora. Então se você me acompanha em outros vídeos, eu sempre falo que quando você alinha o seu interior, o seu exterior, por consequência, ele começa a se alinhar também. Por quê? Quando alinhamos o nosso interior, nós começamos a ser pessoas mais estáveis em sentido emocional, e pessoas que têm estabilidade emocional, elas são pessoas que têm maior capacidade de tomar decisões na vida, elas são muito mais resilientes às dificuldades da vida, elas tendem a lidar melhor com frustrações. Então, uma pessoa com estabilidade emocional, ela vai agir melhor e vai decidir melhor. Então, por consequência, ela vai modelando melhor as áreas da vida. Então, ela tende a lidar melhor com as situações profissionais, ela não vai explodir no trabalho, não vai xingar um cliente, ela não vai pedir demissão à toa, não vai estourar com o gerente e ser mandado embora, ela não vai brigar com o marido, xingar o marido não vai agredir a esposa, ela vai saber lidar melhor com os filhos, até, principalmente na adolescência, que é uma fase bem sensível. Então uma pessoa que ela tem equilíbrio emocional, estabilidade emocional, ela tende a lidar melhor com as situações da vida e, por consequência, ela consegue ir modelando melhor o seu externo, as áreas que compõem a sua vida. Só que para isso, para que a pessoa tenha uma estabilidade emocional, ela tem que cuidar do seu interior. E raramente o ser humano faz isso. Nós, como seres humanos, o tradicional, a grande maioria de nós, o que nós fazemos? Nós passamos parte da nossa vida tentando mudar o que está fora, tentando corrigir o que está fora. Troca de emprego, troca de carro, troca de casa, muda os relacionamentos, arruma uma pessoa aqui, larga daqui a pouco. A gente fica tentando fazer esses ajustes porque a gente está sempre olhando para fora. A gente olha para fora, acha que alguma coisa não está legal, a gente julga que a inquietação que existe dentro de nós é porque alguma coisa fora de nós está errado. Então a gente vai lá e faz as mudanças, a gente passa a vida toda mudando o externo na tentativa de corrigir o interno. Quando na verdade é o oposto. O caminho primário deveria ser: eu faço as correções internas e por consequência de uma melhoria interna, haverá também melhorias externas. Por consequência de eu ajustar o que está acontecendo dentro de mim, naturalmente, por um processo quase que colateral, as coisas fora vão começar a se ajustar também. Então, o que é primário? O que é primário é você se ajustar por dentro. É você mudar o que está acontecendo dentro de você. É você buscar cura para suas emoções. É você aprender a dominar a sua mente, que é a maior fonte de frustração e sofrimento do ser humano. Um dos trabalhos que a gente faz aqui no canal é para que você aprenda a dominar a sua mente, porque se a sua mente for a dominadora da tua vida, você estará em sofrimento. Então, um dos alvos primários do ser humano deveria ser dominar a própria mente, porque ao fazer isso, você estará passando pelo processo do despertar e, por consequência, você vai se libertar do sofrimento psicológico, que é todo o sofrimento causado pela mente humana. Então, o que é primário? O que é primário é você dominar a sua mente e você conseguir dominar as suas emoções, porque você vai se tornar uma pessoa estável em sentido emocional e será uma pessoa com muito mais habilidade para lidar com as questões de fora. Dito isso, eu quero te apresentar também o outro lado da moeda, a questão de mudar fora. Muitas vezes, dependendo do ambiente que a gente esteja, da onde a gente está morando e da onde a gente está trabalhando, especificamente essas duas áreas,
contexto profissional e moradia, se você não mexer nessas duas coisas, você não vai conseguir ajustar o que está dentro. Então, eu realmente acredito que a mudança primária é de dentro para fora. Mas olha que ironia, dependendo do ambiente que a gente esteja, a gente não vai conseguir mudar o que está dentro. E eu vou falar por experiência própria, até uns 4 anos atrás, eu construí uma casa, comprei o terreno, construí uma casa, só que eu tive a infelicidade de construir a casa num lugar que a vizinhança não era muito legal. E passado o tempo, aquele ambiente começou a ficar muito ruim de se conviver ali, tanto para mim quanto para minha família. Então, por mais que eu buscava alterações no nível interno, o ambiente estava prejudicando. Porque a poluição sonora, a poluição visual, a moral das pessoas que estavam ao redor estava impedindo de eu conseguir fazer as mudanças externas. E na mesma época, eu estava trabalhando num ambiente profissional que estava exigindo muito de mim, tanto em termos de energia quanto de carga horária. Falta de autonomia para realizar aquilo que eu julgava ser certo. Então, tanto no contexto profissional quanto no contexto residencial, existia um grande dificultador para que eu pudesse fazer as mudanças internas. Então, por mais que eu tentava, eu não conseguia. O que eu tive que fazer? Eu tive que mudar de casa e mudar de trabalho. Foi uma decisão que eu tive que tomar. Eu tive que alugar aquela casa que eu tinha construído do meu jeito, que eu tinha planejado ela do meu jeito. Eu aluguei aquela casa e fui morar em outro lugar, e eu tive que pedir demissão da empresa que eu estava, empresa essa que eu estava já há mais de 10 anos trabalhando nessa empresa, para que eu pudesse ter um novo ambiente residencial, que me desse mais qualidade de vida, para mim ter mais clareza na tomada de decisão, mais calma, ter um ambiente mais sadio, e também para que eu tivesse num ambiente profissional que não me sobrecarregasse, que não exigisse de mim mais tempo do que eu deveria entregar profissionalmente e que não exigisse de mim tanto esforço mental a ponto de eu chegar ao final do dia exausto e não ter mais condições de cuidar das outras áreas da vida. Só que foi uma decisão que eu tive que tomar, e somente a partir dessa mudança que eu consegui parar para cuidar e solucionar as feridas internas. Que foi o papo que eu tive com esse meu amigo algumas horas atrás, que eu falei para ele que por mais que o que era primário é ele mudar, o que está interno é mudar o que está acontecendo dentro dele, e que ele teria que parar para se curar, mas se ele não moldasse o seu ambiente, se ele não mudar da onde ele está vivendo hoje, ou de onde ele está morando, e se ele não fizer uma alteração profissional, que essas duas áreas têm um impacto enorme da vida da pessoa, a profissional e a residência, onde a pessoa mora, principalmente com as pessoas que convivem dentro de você, na sua casa. Então, às vezes é necessário você fazer uma mudança externa para você conseguir corrigir o externo. Mas um ponto de atenção, muitas pessoas, elas fazem a mudança externa, e que muitas vezes deveria ser feito mesmo, mas elas esquecem depois de fazer o que é primário, que é a mudança interna. Porque se você muda só o externo, e você não faz a correção interna, o que vai acontecer é que logo você vai estar frustrado, ansioso, deprimido, estressado, ressentido novamente. Por quê? Você alterou, muitas vezes mudou o trabalho, mudou a residência, mudou os relacionamentos, e isso deveria ser feito mesmo, muitas vezes isso é necessário. Só que se depois disso você não fazer a mudança interna, você não cuidar de você não priorizar, você dominar a sua mente, dominar as suas emoções e se libertar do sofrimento psicológico criado pela mente, você vai voltar ao sofrimento anterior. Agora você só vai estar sofrendo em ambientes diferentes. Vai estar sofrendo num outro bairro, vai estar sofrendo em outro trabalho. Então, a reflexão de hoje é que você faça as duas mudanças. A mudança primária, ela é interior. Só que muitas vezes, para mudar o interior, é necessário mudar o ambiente. Só que você não pode só mudar o ambiente e não fazer a mudança interna.
As duas coisas precisam acontecer em conjunto. Então, se você está lidando com alguma dificuldade na sua área, na sua vida, em alguma área da sua vida, pare para refletir nisso. Você precisa mudar o que está acontecendo dentro de você, mas você também precisa, muitas vezes, alterar o ambiente, e isso requer, às vezes, uma decisão drástica, que muitas vezes a gente tem medo de tomar, porque nós temos medo da consequência, mas é necessário para que somente então, no novo ambiente, você consiga fazer as devidas mudanças internas. O meu nome é Vitor e nós nos vemos no próximo vídeo.